Para o nosso bloco aqui, dando continuidade a essa super aula dividida em vários blocos, vamos falar dos efeitos da condenação. O artigo 109 do Código Penal Militar traz os chamados efeitos da condenação. Então, lá no artigo 109 do Código Penal Militar, então, o que significa? Que quando a pessoa ela é condenada, vai gerar efeitos essa condenação. E o primeiro efeito que vai gerar é o dever de reparar o dano. Professor, como assim dever de reparar o dano? Porque a sentença penal condenatória, ela na verdade, a sentença penal condenatória, ela acaba gerando um título executivo. O que é título executivo? Acaba gerando um título. Olha, aqui existe algo certo. Então vamos imaginar que o policial ele é condenado porque ele causou, por exemplo, teria praticado um crime de injúria contra alguém da corporação. Aquilo se torna um título certo para que a pessoa vítima daquele ato possa ir até a justiça civil e pedir uma reparação de danos. Então a sentença, um dos efeitos da sentença é que você não vai mais rediscutir o caso. Você só vai discutir a obrigação de pagar. É esse um dos maiores efeitos da sentença penal. Quando você vai para a esfera civil, você só vai discutir o valor que tem que ser pago. Porque o fato em si já foi discutido, já foi condenado, que já existiu quem foi o autor do fato. A outra coisa, o outro efeito é a perda. A perda de bens em favor da Fazenda Nacional. Quando fala em bens, nós estamos falando de produtos do crime. Volto a falar, aquela questão do confisco também. É a mesma coisa, questão de produtos do crime. É dinheiro que de origem criminosa, carro de origem criminosa, imóveis de origem criminosa. Isso tudo vai ser, os valores arrecadados com isso serão em favor da Fazenda Nacional. Serão, então, em favor da Fazenda Nacional. Se for com relação à União, obviamente, Justiça Militar da União Federal, União que vai ter esse dinheiro. Se for com relação à Justiça Estadual, vai ser o Estado que irá se beneficiar com esse dinheiro. Tá bom? Próximo tópico, ação penal. O artigo... O que é ação penal? Bem, ação penal é importante... Ah, mas professor, ação penal dentro do Código Penal Militar? Pois é, traz esse assunto. Significa o quê? Que a ação penal ela pode ser pública ou ela pode ser privada. Ou condicionada à representação. Aqui eu quero chamar a atenção, uma explicação bem rápida, que a ação penal, que em regra, os crimes previstos no Código Penal Militar são de ação penal pública incondicionada. São de ação penal pública incondicionada. Significa que esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público, diante dos elementos que ele tiver em mãos,
ele tem o dever de oferecer a denúncia. Não precisa da autorização de ninguém. Não precisa da autorização da vítima, não precisa da autorização de autoridade militar, de ministro, de ninguém. Em regra, os crimes previstos no Código Penal Militar são de ação penal pública incondicionada. Ocorre. E isso está no artigo 121, tá? O Código Penal Militar. Ocorre. Que temos exceções. Vou botar aqui. Exceções. Temos exceções. Ah, professor, existe exceção com relação a isso? Existe. A exceção está relacionada com a chamada requisição. Há certos crimes em que só se iniciará a ação penal se houver uma ordem, uma requisição. E a requisição é de quem a requisição? A requisição será do Ministério. Ministério Militar ou do ministro da Justiça. O ministro da Justiça. Ou um ou outro, a depender do caso. Professor, pode ler para mim? Sim. Nos crimes previstos no artigo 136, assente 41, então vamos lá. Artigos 136 a 141, que são os crimes contra a segurança interna do país. Esses crimes militares, vão depender de requisição do Ministério Militar. No caso do artigo 141, aí ele abre uma exceção. No caso do artigo 141, quando o agente for um civil, o acusado for um civil, e só for ele o civil, haverá requisição do ministro da Justiça. Lá fala Ministério da Justiça, enfim, mas o Ministério da Justiça. Então, neste caso, voltando, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Não precisa de autorização de ninguém para dar início ao processo. Todavia, será de requisição. Não é representação, tá? Não é representação termo, é requisição. É ordem. E não tem prazo, tá? A requisição não tem prazo de 6 meses. A representação tem. Requisição não tem prazo decadencial, tá? Não tem prazo decadencial. Então, tem um prazo prescricional do crime. Mas volto a falar. Requisição não é igual a representação. Requisição é uma ordem. Se os crimes que envolvem a segurança interna do país for cometido por militares, é o Ministério Militar que irá dar essa ordem, essa requisição. Todavia, se for um civil, somente um civil que praticou aqueles crimes de segurança, sem estar em coautoria, será o ministro da Justiça, ou o Ministério da Justiça. Volto a falar para vocês, é uma requisição, é uma ordem, faça. O promotor não está vinculado. Se ele entender que não houve, ele pode muito bem dar o parecer dele, a explicação, entender que ele não vê ali elementos suficientes para poder oferecer uma denúncia, tá bom? Mas ele é obrigado a apurar, ele é obrigado a agir.
Então, continuando, nós vamos falar agora da extinção da punibilidade. Isso mesmo. Já falamos das penas, já falamos das penas principais, das acessórias, das medidas de segurança, dos efeitos da condenação, já falamos da ação penal e agora nós vamos falar sobre a extinção da punibilidade. Bem rápido, bem tranquilo para você aí a gente matar esse assunto de maneira bem tranquila. As causas de extinção da punibilidade são várias trazidas pelo Código Penal Militar. A primeira delas é bem simples, é a morte do agente. Se o agente morre, não tem como ele cumprir pena, consequentemente, ocorre a extinção. Aqui o que se questiona é o seguinte: e se o agente falsifica e simula a sua própria morte? Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro. O sujeito ia lá, tinha várias condenações, várias situações, vários processos em andamento. Aí ele foi e simulou uma morte. Ele foi, arrumou um papel falso, uma certidão de óbito falsa, arrumou dados falsos, enfim. Arrumou uma série de coisas, foi posto no processo e o juiz reconheceu a extinção de punibilidade. A pergunta é a seguinte: reconhecida a extinção da punibilidade, o que acontece com essa pessoa quando ele volta? O processo está extinto? Não tem mais como punir ele? Segundo o STF, no caso de certidão de óbito falsa, é ato inexistente. Se o juiz sentenciou extinguindo o processo devido a uma certidão de óbito falso, é ato inexistente. Por ser um ato inexistente, não tem efeito nenhum. Consequentemente, o sujeito continua respondendo pelo crime. Nós temos a próxima causa, ou causas de extinção, que é anistia, graça e indulto. Eu botei graça porque a graça é uma espécie de indulto, tá? Eu vou explicar depois. Vamos lá. A anistia, quem dá é o Congresso Nacional. A anistia apaga todos os efeitos da pena, como se o sujeito voltasse a ser uma pessoa tranquila. Isso é o chamado anistia. Quando falavam assim, vamos anistiar o Lula, o Fernando Haddad vai conseguir a anistia do Lula. Não, é o Congresso, não é o presidente da República. É o Congresso que dá essa anistia. O indulto ele é coletivo. O indulto significa o que? O indulto significa ou um benefício. Significa um benefício. No caso aqui, haverá uma extinção da pena, porque o indulto é um indulto coletivo, é publicado, onde traz os requisitos, e quem preencher aqueles requisitos gerais, eles podem ter sua pena extinta. Todo final de ano, nós temos o indulto, que é chamado de indulto natalino, enfim. Não é saída temporária de presos para passar o Natal, não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala do indulto, é a possibilidade de verificar a antecipação, a extinção antecipada do cumprimento de pena, desde que preenchidos os requisitos legais. Nós tivemos, no final de 2018, uma grande polêmica com relação ao Michel Temer, porque questionava-se que no último indulto ele teria beneficiado vários condenados do mensalão, vários condenados da Lava Jato. Então,
que não se via com bons olhos essa questão do indulto, né? Foi levado até o STF, o STF falou, não, isso aí é um ato do presidente. Esse é um ponto interessante. Quem dá o indulto é o presidente da República, tá? Ele que tem o poder de dar o indulto. Acontece que o indulto é coletivo. Se o Fernando Haddad tiver... Ah, tá. Outro ponto do indulto é que tem que ter sentença transitada em julgado e a pessoa tem que estar cumprindo pena. Enquanto que na anistia o sujeito pode estar respondendo processo e tudo mais. O indulto só vale para sentenças transitadas em julgado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na lá concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.